Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 13 de agosto de 2021. Bem-vindo ao devocional de hoje. Hoje o nosso tema será verdadeira transformação. Hoje nós vamos falar dos capítulos 58 e 59 de Isaías, além, é óbvio, do Salmo 88. Lembra que nós estamos aí na maratona bíblica, 2 capítulos de Isaías e 1 capítulo de Salmo todos os dias, caminhando bem aí na nossa maratona bíblica para lermos aí bastante da Bíblia e também estudarmos um pouco sobre esses assuntos. Bom, verdadeira transformação. Será que nós estamos precisando disso aí nesses dias? Será que isso é importante para as nossas próprias vidas? Vamos tentar responder essas perguntas aí dentro da nossa conversa aqui nessa manhã. Vamos entender primeiro o contexto de Isaías. Lembra que Isaías está falando, né, vem falando já há alguns capítulos anteriores sobre a obra da cruz, né, sobre a obra de Cristo, aliás. E inclusive a cruz, é óbvio, né? Então ele vem falando sobre a obra de Cristo, sobre a glória da obra de Cristo. Ele vem expondo sobre isso aí durante os últimos capítulos. Já falamos do reino de Deus, já falamos de perdão, de transformação e etc e tal. Agora, o profeta vai advertir a nação contra o que nós podemos chamar aqui de uma espiritualidade rasa ou de uma espiritualidade hipócrita. Por quê? Porque o povo dizia que servia ao Senhor, o povo se dizia de Deus, o povo tinha práticas religiosas, como o jejum, por exemplo. E é interessante a gente entender um pouquinho essa questão do jejum aqui. Por quê? Porque o jejum que Isaías está condenando, inclusive aqui, era uma prática religiosa dos judeus. O judeu, ele tinha dias específicos de jejum, qual ele não abria mão de jeito nenhum. O problema é que eles tinham uma prática religiosa, eles tinham uma prática de espiritualidade, mas essa prática de espiritualidade não gerava os frutos correspondentes, não gerava uma transformação verdadeira. Só para citar um exemplo aqui, olha só, o que Deus vai falar aqui, o que Deus, né, através do profeta vai falar aqui, olha só que texto forte, 58:4, Isaías 58:4, preste atenção. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Olha só, ele está falando de um jejum, mas que a pessoa jejuava e depois tinha uma briga, tinha brigas, rixas. O que ele está falando? De relacionamentos. Ele está dizendo que havia uma prática religiosa, mas essa prática religiosa não significava necessariamente que isso ia transformar os relacionamentos, os casamentos, relacionamentos entre irmãos e etc e tal. Então, o que ele está condenando aqui é isso. Uma prática religiosa onde os relacionamentos não eram afetados. Olha só o final desse versículo. Desculpe. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. Volto a dizer, jejum aqui não é só o jejum em si, tá? Porque senão você vai focar só no jejum. Eu tô tentando mostrar que essa era uma prática religiosa, uma das práticas da espiritualidade. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha isso. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma prática religiosa, mas essa prática religiosa, ela não transforma a vida de vocês e a prova disso é os relacionamentos. Vocês não podem esperar que essa prática religiosa vai transformar a vida de vocês, vocês serão ouvidos no alto, vocês serão ouvidos por Deus. É ou não é uma pancada? O que ele está falando é o seguinte: injustiças sociais, relacionamentos destruídos, corrupção, tudo isso marcava ali o povo de Deus. A nação estava exatamente dessa forma. Agora, será que nós estamos vivendo algo parecido? Será que o que Isaías está advertindo ali
para a nação de Israel há anos e anos atrás, será que não está acontecendo em alguma medida nos dias de hoje? Será que nós não também estamos vivendo uma espiritualidade rasa? Uma conversão que não gera frutos? Será que nós também não estamos parecendo com esse povo? A religião existe, ela está lá. As pessoas frequentam a religião, as pessoas têm a espiritualidade, a inteligência espiritual, mas continuam as mesmas pessoas. Não muda, não transforma. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Frequentar a igreja, gostar de Deus e orar de vez em quando não significa conversão. Ir na igreja de vez em quando, né? Tem pessoas que o domingo, né? E olhe lá. Tem pessoas que para ele a fé cristã é um lugar que ele visita domingo de manhã. Ou domingo à noite, não sei qual horário do culto da sua igreja, né? Tem pessoas que a fé cristã é um lugar que ele visita todo dia de manhã, 7h30, com o pastor Léo, no Instagram. Mas a vida dele não muda, continua o mesmo. Nós estamos na era da espiritualidade estéril. É duro falar isso, mas é verdade. Espiritualidade estéril. As pessoas frequentam a igreja, as pessoas até gostam de Deus, oram de vez em quando, vê alguns milagres, mas a vida não é transformada. É espiritualidade estéril. É inteligência espiritual, mas é estéril. Até muda aqui, mas não muda aqui. Transforma a mente, muda a forma de pensar, mas não muda o coração. O coração ainda está preso aos ídolos. É a era da espiritualidade estéril. Como podemos reverter essa situação? Precisamos sair disso, não vamos ficar nisso aí. Estamos aqui para aprender e para crescer, para sair desse lugar. Como que a gente pode reverter essa situação? Primeiro, por meio da pregação robusta do Evangelho da Graça de Deus. Somente a pregação do Evangelho pode reverter essa situação. Agora, quando falamos de pregação do Evangelho, você pode pensar o seguinte: não, eu escuto a palavra de Deus, preste atenção, nem tudo que está na Bíblia é Evangelho. Não assuste com o que eu vou dizer. Nem tudo que está na Bíblia é Evangelho. Evangelho é uma mensagem objetiva, direta. Então eu posso pregar a Bíblia, eu posso abrir a Bíblia, eu posso falar da Bíblia, mas eu posso não pregar o Evangelho. Eu posso citar versículos bíblicos, eu posso falar sobre Jesus, eu posso citar Jesus e ainda assim não falar do Evangelho. Eu posso ter um grupo de pessoas reunidos ao redor da Bíblia, eu posso falar sobre assuntos relacionados à Bíblia, mas não pregar o Evangelho. A prova disso é que Jesus está relacionado a uma série de seitas e a uma série de religiões que não representam o Evangelho. Então, nem tudo que está na Bíblia é Evangelho. Não é porque você está ouvindo a palavra de Deus que você está ouvindo o Evangelho. Evangelho tem a ver com o que foi feito por mim e não com o que eu tenho que fazer. Evangelho, ele não é natural ao coração do homem. Evangelho passa necessariamente pela história de como nasceu, viveu, de como falou, do que fez, do que falou, do que fez, de como morreu e de como ressuscitou Jesus. Evangelho é uma mensagem objetiva. Evangelho é uma mensagem definida, ela tem um escopo definido, ela tem um escopo próprio. Evangelho tem uma mensagem definida, como Jesus salvou homens perdidos. Então, como nós podemos reverter essa situação? Deixando de pregar apenas a Bíblia e passando a pregar o Evangelho. Passando a pregar o que Jesus fez para salvar o homem. Segundo, como podemos reverter a situação da espiritualidade estéril? Primeiro, pregação robusta do Evangelho da Graça de Deus. Segundo, no discipulado de todos os crentes, um discipulado vigoroso. Nós só vamos reverter essa espiritualidade estéril quando nós implantarmos em todas as nossas igrejas um discipulado vigoroso. Mas não é um discipulado aparente, é um discipulado efetivo.
Agora, muitas vezes nós nos preocupamos com alguns detalhes no discipulado. Nós nos preocupamos, por exemplo, não, pastor, mas se para eu discipular, eu preciso ser discipulado. Para eu discipular as pessoas, eu também tenho que ser discipulado por alguém. Pastor, eu não me sinto preparado para discipular ninguém. Eu não me sinto preparado para falar do evangelho para as pessoas. Eu não me sinto pronto para falar do evangelho para as pessoas, pastor. Então, como que eu posso discipular alguém se eu não estou pronto, se eu não estou preparado? Anote o que eu vou dizer para você. O discipulado acontece também quando discipulamos. Então, quando eu falo discipulado vigoroso de todos os crentes, o que eu estou querendo dizer? Nós criarmos uma cadeia de discipulado. Nós criarmos uma cultura de discipulado, que é natural. E esse discipulado, ele acontece também quando você discipula. Quando você está discipulando alguém, você também está sendo discipulado. Quando você prepara alguém, você também está sendo preparado. Gente, ler a Bíblia com uma pessoa e falar das verdades de Deus é algo que qualquer pessoa pode fazer. Então, nós só vamos reverter a situação, nós só vamos mudar a espiritualidade estéril, a espiritualidade que foi condenada por Isaías, que foi condenada pelo Senhor Jesus, que foi condenada pelos apóstolos, nós só vamos reverter essa espiritualidade rasa quando nós pregarmos o evangelho da graça de Deus e criarmos uma cultura de discipulado, discipulado de fato, acompanhamento um a um prestando contas para o outro, levando transformação por outro, levando transformação para o outro. Bom, o que acontece quando nós fazemos isso? O que acontece quando esse grande mover de ensino do evangelho da graça de Deus e cuidado, pastoreio uns dos outros? O que acontece? O versículo 14 do capítulo 58 vai nos dizer o que acontece. Olha o que diz. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. O que acontece então? A verdadeira transformação acontece com a verdadeira conversão. O que acontece quando há transformação? Alegria no Senhor, conversão verdadeira, conversão de fato. As pessoas se voltam para o Senhor, as pessoas se voltam para Deus. Os frutos são evidentes e evidências. Os frutos são ao mesmo tempo evidentes, as pessoas veem, e eles são evidências de que eu sou convertido. A alegria está no Senhor. Então, para vencer essa espiritualidade estéril, discipulado, cuidado uns dos outros, pastoreio uns dos outros e pregação do evangelho da graça de Deus, ensino robusto do evangelho da graça de Deus. Isso vai levar transformação, conversão verdadeira, alegria no Senhor, frutos que são evidentes e evidências. Que são evidentes e evidências. Conclusão. Eu vivo exatamente o quanto estou disposto a mergulhar. A moral da história de hoje é: você vai viver o nível de transformação no mesmo nível que você está disposto a mergulhar. Se você está disposto a mergulhar profundamente na fé cristã, sua transformação vai ser profunda. Seus frutos serão evidentes. Eu lembro de uma situação de um pastor que me acompanhou durante um tempo na vida dele, e alguns irmãos da igreja começaram a caluniar, falar algumas coisas sobre ele e tal, assim, e aí as coisas que não tinham nada a ver, gente, nada a ver. E aí eu fui conversar com o pastor, né, óbvio, queria proteger a identidade dele e tudo, falei: pastor, olha, as pessoas estão caluniando o senhor, falando do senhor, o que o senhor fala disso aí? Aí ele me pediu, né, mas o que eles falaram, o que você ouviu? Eu falei: eu ouvi isso, isso e isso. Aqui vale a pena dizer o seguinte, quando é fofoca, é quando você fala assim, ó, vou te contar, mas não pode contar para ninguém. Eu falei: não, pastor, foi fulano que falou, e falou isso e isso aquilo. Por quê? Eu queria que a situação fosse resolvida. E aí o pastor falou: você percebeu
que para falar mal de mim, eles tiveram que fazer um contorcionismo. A história é tão mirabolante, tão cabeluda, né? Beira as raias do inacreditável. Então, as pessoas podem até falar de você, mas elas vão ter que fazer uma acrobacia para falar de você. Por quê? Porque os frutos são evidentes e evidências. E eu posso dizer, na vida desse pastor, que me abençoou demais, os frutos eram evidentes e evidências. Então, a nossa vida, a moral da história é essa. Você vai viver transformação no mesmo nível que você está disposto a mergulhar. Se você mergulha pouquinho, se sua vida espiritual, se a espiritualidade é pouquinho, você vai viver pouquinho. Agora, se você mergulhar, transformação vai ser transformação de fato. Desafio do Léo dessa sexta-feira, aplicação, o último dessa semana da resistência, né? Eu tirei essa semana para falar sobre esse assunto. Então hoje, desafio do Léo, semana da resistência. Toda vez que você for tentado a ser raso, fica no conforto, né? Não mergulha muito fundo. Não se envolve demais. Não seja tão radical, né? Já ouviu essas expressões? Não seja tão fanático. Não mergulhe muito fundo. Toda vez que você for tentado a ficar no raso, resista. Vá para o fundo. Se aventure. Entre nas águas mais profundas. Mergulhe nesse oceano aí que você vai viver transformação de fatos. Frutos evidentes e como evidência da conversão na sua vida. Tá certo? Então esse é o desafio do Léo. Resista a ser raso. Resista a ficar no raso. Mergulhe mais profundo. Vamos orar? Vamos colocar isso então diante do Senhor. Se você puder, pare agora o que você está fazendo. E hoje, né, sexta-feira, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar o Pai Nosso. Então, se você puder ir, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor em oração. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso, né? Com a oração do Pai Nosso, nós vamos finalizando o nosso devocional de hoje. Quero deixar para você 2 convites muito, muito especiais. Amanhã, 16 horas, nós vamos ter a nossa segunda aula da Teologia Fundamental. Como é a segunda aula, ainda dá tempo de você se matricular. Então, se você quer fazer um curso de Teologia Fundamental para basear a sua fé cristã, para dar uma boa base da sua fé cristã, então você ainda pode se matricular. É o curso inteiramente gratuito que nós oferecemos na Igreja Nave. Se você se interessar, só me chamar no direct aqui do Instagram, que eu te dou mais informações para você começar o curso então de Teologia Fundamental. E no domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter o Nave On, é o nosso culto de celebração. Então, às 10 horas, na sede da nossa Igreja Nave, você é meu convidado especial para no domingo estarmos cultuando juntos ao Senhor às 10 horas na nossa Igreja Nave. Mais informações, pode me passar um direct aí que eu te dou todas as informações que você precisar, tá certo? Sexta-feira abençoada, final de semana na bênção de Deus. Segunda-feira, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.